Olá! O Câmara Entrevista de hoje fala sobre um tema que é de saúde pública e motivo de alerta para toda a sociedade, a depressão. A convidada de hoje é a psicóloga Michele Dupont. Obrigada por aceitar nosso convite, seja bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, principalmente falando de uma coisa que eu sou apaixonada, que é a minha profissão, e sobre saúde mental, que é tão importante falar nos dias atuais. Até 2020, de acordo com a OMS, a depressão será a maior causa de incapacitação no mundo. Mas afinal, o que é a depressão? Então, a depressão ela é um transtorno de humor e ela causa humor triste, é um distúrbio mental, um transtorno mental muito importante que as pessoas compreendam isso, que é conhecida popularmente, mas não se tem aí uma psicoeducação da população a respeito do que é a depressão. Então, ela realmente é muito incapacitante. Atualmente, de acordo com a OMS, existem mais de 11 milhões de brasileiros acometidos pela depressão. Em geral, costumamos pensar em gatilhos para a depressão, como um evento estressante ou algum trauma ou perda. Existem doenças com sintomas semelhantes ao da depressão? Pode haver confusão no diagnóstico? Pode sim. Na verdade, quem dá o diagnóstico é um médico, preferencialmente um psiquiatra. É bem claro, muito bom deixar claro isso aqui. Mas existem sim, na área da saúde a gente chama de comorbidade, onde podem existir mais de um transtorno juntos ao mesmo tempo. Mas é muito importante deixar claro que estar triste não é estar com depressão. A tristeza, ela faz parte da vida, é muito importante que a gente se permita ficar triste, porque é um processo natural. Mas sim, existem situações que podem desencadear um transtorno. Na verdade, por ser um transtorno muito complexo, a gente não tem uma causa, ele é multifatorial, ele é multicausal. Então, podem existir problemas na infância, como traumas, também podem ser coisas atuais, como um luto, a perda de uma pessoa muito querida da família, realmente pode causar uma depressão, pode causar um episódio depressivo, né, que é aquele estado, aquele momento que são algumas semanas ou meses. A negligência, vulnerabilidade social, abuso sexual, seja na infância ou na vida adulta, existem muitos fatores e isso vai de acordo com situações tanto de cultura como também genética. Na verdade, de acordo com o DSM, que é o manual que a gente segue, pessoas que têm familiares próximos de primeiro grau têm chances 2 a 4 vezes mais de desenvolver transtornos de humor. Tu falou que a tristeza não é depressão, mas a alegria também pode esconder a depressão. Pode sim, muito bom você colocar isso, porque, na verdade, a gente tem uma ideia estereotipada de que a depressão, uma pessoa ela tem que viver triste 24 horas por dia, e não é bem assim. Na verdade, na sintomatologia, ela pode estar com humor deprimido, né, com a parte dos dias, mas é muito comum a gente ver pessoas que têm depressão ficarem alegres, sorrirem, né, se divertir. Então você não precisa estar triste todo o tempo, mas sim isso pode afetar a forma que você lida com a sua vida e de forma bem significativa na sua área social, vamos dizer assim. Existem tipos de depressão? Na verdade, existem transtornos de humor. A depressão ela é uma delas, que seria a depressão, ela se encontra tem a distimia, que é um tempo maior, né, onde a pessoa fica com o humor deprimido por muito tempo. Então tem a reincidência, pessoas que apresentam em determinado momento da sua vida um transtorno depressivo e aí em outro momento elas apresentam de novo um episódio depressivo e assim durante vários momentos da sua vida. Isso é a distimia. A gente tem também o transtorno de humor bipolar, onde temos 2 tipos, onde a pessoa ela se encontra ou em episódios naquela fase depressiva por muito tempo, ou na fase maníaca por muito tempo, ou os dois. O que é a fase maníaca? Que é uma hiperatividade. É a pessoa estar muito bem, sempre, por exemplo, vou dar exemplos que fica mais fácil de compreender, acredito eu. Mas o excesso de compras, por exemplo, uma pessoa que compra compulsivamente, que está sempre muito feliz, um excesso
de tudo, seria uma fase maníaca. E a fase depressiva é completamente o oposto. Aí a pessoa simplesmente, em questões de semanas, porque isso eu não estou falando, uma pessoa bipolar não é aquela que acorda de manhã de um jeito, dorme de outro, que as pessoas têm essa ideia, né? De que a bipolaridade, a pessoa simplesmente, ela é cíclica o dia inteiro. Não, são fases, é muito importante entender isso. São fases de mania e fases depressivas. Tu falou que quem dá o diagnóstico é o psiquiatra. É o psiquiatra. E de que forma a psicologia ajuda? Então, a gente tem aí 2 tipos de tratamentos que são muito importantes, né? De acordo com o ato médico, somente o médico, e falando em saúde mental, o psiquiatra tem o direito de dar o diagnóstico e vou explicar por quê. Porque, como você perguntou anteriormente, que poderia ter aí uma confusão no diagnóstico, porque, de acordo com a sintomatologia do paciente, coisas assim, acontece muitas vezes, por exemplo, de fases do desenvolvimento humano acarretar episódios depressivos, alterações de humor. E somente o médico tem essa propriedade para analisar, para dar esse diagnóstico clínico. E vai de acordo com cada médico, né, de passar aí para um tratamento psicológico. Então, o médico psiquiatra, ele fica com tratamento medicamentoso, acompanhamento clínico, e a psicóloga fica com tratamento psicológico. Geralmente, ele é feito uma vez por semana, são atendimentos semanais. O tempo é de acordo com o paciente, cada um tem a sua subjetividade. Eu gosto de salientar isso, porque as pessoas hoje em dia estão muito imediatistas. Né? A gente vive num mundo imediatista, né? Tudo na ponta de um clique as coisas se resolvem. Então, falando de saúde mental, não é assim que funciona. Cada um tem o tempo. Assim como uma pessoa pode obter uma melhora em questão de 3 meses, ela pode obter uma melhora daqui a 1 ano. Então, mas as pesquisas apontam que esse tratamento feito em dupla, o psiquiatra e a psicóloga, ele tende a dar um prognóstico, ou seja, um futuro melhor para o tratamento, um resultado melhor para o paciente. Então, aí vai de cada profissional indicar o outro. De todos os tipos, uma das mais conhecidas é a depressão pós-parto. O que é que a desencadeia? Interessantíssima essa pergunta, muito interessante, porque eu acho que a depressão pós-parto, ela vem de um construto, né? Não é somente o ter os filhos, não é somente engravidar e ganhou, não. Na verdade, eu acho que a sociedade, ela coloca muita pressão em cima das mulheres, né? Nós temos tempo para casar, nós temos tempo para ter filhos, nós temos tempo para tudo. E eu vejo isso constantemente no meu consultório, é muito recorrente. Mulheres sobrecarregadas procurar ajuda, não somente pós-parto, né? Mas na vida como um todo, porque é muito difícil a gente ver um lar onde a mulher consiga dividir as suas tarefas domésticas. Então, a mulher, hoje em dia, ela tá multi. Ela tem que cuidar da casa, ela tem que trabalhar, ela tem que cuidar dos filhos e ela tem que cuidar de si mesma. E, às vezes, ela cuida de tudo isso e esquece de cuidar de si mesma, porque não consegue dar conta. Então, acho que é um conjunto de fatores que pode desencadear uma depressão pós-parto. Mas é fundamental que nos primeiros sintomas, primeiros momentos que você percebe que um parente seu, seja sua irmã, seja sua mãe, quem for, está dando sinais de que alguma coisa não está certa, é bom procurar uma ajuda médica, um psicólogo. Uhum. A depressão infantil existe? Como identificar? Existe, sim. Isso é um assunto bem interessante. E apesar de a gente ter aí achados clínicos de muitos anos, agora, na contemporaneidade, é que a gente está dando voz às crianças, né? De que criança também sofre. A diferença para a depressão, para a sintomatologia da depressão no adulto para infantil, tem pequenas diferenças, assim, porque o que acontece? A criança, ela não sabe explicar o que ela sente, né? Ela não consegue. Uma criança, ela só dá sentido para o mundo dela através de um adulto. Né? É o adulto que apresenta a representação, é o adulto que apresenta o sentido e o significado da vida para uma criança. E isso ocorre da mesma forma com sintomas. Então, muitas vezes, a criança ela não sabe explicar o que ela está sentindo, porque ela não consegue dar nome. Então, ao invés de nós termos um humor deprimido, a gente vai ter uma irritabilidade, um humor irritável. Né? A criança perde a paciência com muita facilidade porque ela não consegue dar conta daquilo que ela está sentindo. Um
um outro fator, uma outra questão de sintoma também, que aí já entra no fator social e do ambiente, é a escola, o rendimento escolar. Geralmente a criança ela tem um baixo rendimento escolar e já não quer mais ir para aula, já não sente aquela vontade de acordar todos os dias, de estudar. Então, são nesses aspectos que a gente começa a perceber a depressão infantil. Mas são poucas diferenças. A idade, a perda de relevância social e a queda na renda podem levar muitos idosos à depressão. O que devemos observar e o que fazer para evitar o problema? Muito boa essa pergunta, perguntas ótimas. Bom, a depressão na terceira idade, ela é tão comum quanto a depressão na vida adulta. E realmente, o que acontece, todos nós temos mudanças na nossa fase de vida, né? E não são todos que conseguem lidar de uma forma positiva, né, com todas essas mudanças. A aposentadoria é um fato muito marcante, né? Imagina uma pessoa que trabalha a vida inteira, acostumada aí com o corre-corre do dia a dia, simplesmente chegar um dia e não trabalhar mais. Então, mas a mesma coisa que a depressão infantil, a gente percebe na terceira idade, que é a presença de irritabilidade. A depressão na terceira idade ela é muito marcante por um humor irritável, tanto quanto na infantil, justamente pela questão da paciência, de não saber se entender, da não aceitação do que está acontecendo, que é muito importante. Evitar, eu acho que é um pouco complicado, porque vai de cada um, porque tem fatores genéticos envolvidos, né? Não é só ambiente, não é só social. Mas a gente pode aí desenvolver hábitos de vida saudável que podem nos auxiliar lá na frente. Isso é importante. Desde a nossa alimentação, como a prática de atividades físicas. Lembrando que a depressão, ela é nada mais do que uma desregulação neuronal, né? Então, nós temos aí uma bioquímica por trás de um transtorno mental. Então, é importante lembrar que na depressão, a gente tem uma baixa dos neurotransmissores chamado serotonina. O que é a serotonina? É a sensação de bem-estar, é a sensação de prazer, de se sentir bem. Então, buscar atividades que te façam bem é muito bom, porque você vai desenvolver aí uma rotina e vai aprender hábitos legais. Só que acontece, às vezes chega na terceira idade, vamos supor assim, uma senhora não está se sentindo bem, apresenta, né, um humor irritável, tem todos os sintomas aí de uma depressão, aí a filha resolve que ela tem que fazer tricô para ocupar a cabeça. Gente, a senhora nunca fez tricô na vida? Por que agora ela vai fazer? Sabe? Por que agora ela vai, porque ela está envelhecendo, ela vai fazer tricô? Ou, mas tu tem que fazer uma academia. Ela nunca foi na academia na vida. Por que agora ela tem que fazer? Não, não é assim. Cada um tem que ter a sua fórmula, vamos dizer assim, de se sentir bem. Se de repente ela for uma pessoa que gosta de ir para uma praça, sei lá, jogar xadrez, né? Ou gosta de jogar canastra com as amigas, ótimo, bacana. Ou se ela for o tipo de pessoa que prefere ficar em casa fazendo cruzadinha, não sei, enfim. É buscar uma atividade orgânica, algo que seja natural. Porque tudo aquilo que é muito imposto a nós, tudo aquilo que a gente não gosta, não tem por hábito, não tem como ficar bem, não tem como ficar feliz. Aí só piora a situação. Então, é buscar atividades aí que realmente causem prazer. Os grupos sociais na terceira idade, eles são muito importantes, bem como na adolescência. Porque chega a adolescência, tem toda a questão da identidade, de quem sou eu, para onde eu vou, a questão de se orientar profissionalmente, de carreira, que é uma decisão muito difícil para os jovens. Mas na terceira idade a gente tem aí uma reorientação que também pode acontecer. Pode ter a preparação para a aposentadoria, que é feita dentro do consultório também, com um psicólogo, a gente faz isso, que é preparar aí essa pessoa para aquele outro momento de vida, também uma reorientação. Tem muita gente que se aposenta, mas não quer parar de trabalhar, que gosta de se manter ativo, que gosta de fazer atividades, então a gente busca ali no consultório um autoconhecimento, essa pessoa descobrir o que ela gosta e atividades que lhe façam bem. Então, essa é a questão, é se conhecer e desenvolver atividades em grupos sociais, viagens. A gente tem aí, hoje em dia, a terceira idade super ativa, né? A gente fala também sobre sexualidade na terceira idade, a gente fala sobre grupo social, a gente fala sobre diversão. Então, a gente tem aí um futuro, uma geração muito diferente do passado. Então, é acompanhar aí a rotina, acompanhar essas atividades diárias, se manter em atividade para ter uma vida saudável também na terceira idade. Que dicas tu daria para a gente identificar uma pessoa com depressão? Primeira coisa, é muito interessante assim, a gente analisar
como que aquela pessoa está funcionando diariamente. Porque às vezes é muito comum, até os colegas de trabalho, né? A gente que trabalha em equipe, a gente percebe às vezes, né? Às vezes o colega não tá legal, não tá bacana, e também tem aquela estereotipia de que, ele tá fazendo corpo mole, né? Não é tudo isso, mas se fosse comigo seria diferente. Bom, mas não é, né? Então a gente tem que entender que cada um tem a sua subjetividade, que cada um tem o seu jeito de ver a vida e ninguém tem que se medir pela régua do outro. Isso é muito importante. Se você quer se comparar com alguém, se compare com você mesmo, né? É com quem eu posso ser melhor. Mas respeitar, eu acho que o importante hoje em dia é falar sobre transtorno mental, falar sobre saúde mental, é o respeito, é o acreditar, né? As pessoas, elas falam muito, a gente vê na internet, vários textos a respeito, Facebook, né? Agora a gente teve o Setembro Amarelo, a gente viu aí quantas pessoas falando sobre suicídio, e isso é realmente muito importante, porque no momento que eu dou voz ao que eu sinto, que eu dou voz ao que eu penso sobre o outro, eu abro uma margem para o outro vir falar comigo, né? A respeito disso, do que como ele está se sentindo, mas com uma sensação de respeito ao outro. Então, escutar, eu acho que escutar o outro sem julgar, que é muito difícil, a gente sabe, eu como psicóloga, eu estudei muitos anos, eu faço terapia há muitos anos, justamente para estar sempre em dia com as minhas questões pessoais, mas também profissionais, isso é muito importante. Mas escutar e respeitar a dor do outro, não ficar naquela de, se fosse comigo eu não faria assim, mas só por isso tu tá triste, mas olha a tua vida, você tem que ficar bem, aí de repente a pessoa só porque você disse isso, nossa, eu vou ficar super bem. Não, sabe, é respeitar, indicar para um psicólogo se for preciso, de repente, se você está dentro do ambiente familiar, se é uma pessoa familiar, conversa com a família a respeito disso, o que você está percebendo, conversa, diz, olha, o fulaninho tá assim, tá assado, tô achando estranho, tô achando diferente, chama para conversar, ter empatia, essa palavra é tão usada hoje em dia, mas a gente às vezes percebe que ainda ela é pouco utilizada, né? Então, ter respeito e empatia pelo outro, sem julgamento, porque a gente não sabe, às vezes as pessoas estão sorrindo aqui no ambiente de trabalho, passam sorrindo na rua, mas enfrentam muitas coisas dentro de casa. Então, julgar o outro é uma coisa muito complicada, sem conhecer exatamente pelo que a pessoa passa. Existe como prevenir a depressão? Então, prevenir seria uma forma de dizer que ela não vai existir, né? E isso é um pouco complicado, porque, como eu disse, depende de muitas questões, né? De genética, cultura, social, ambiente, mas a gente pode, sim, desenvolver atividades prazerosas para que isso nos auxilie, e auxilia a nossa bioquímica, né? A desenvolver... E não desenvolver não, mas aumentar a quantidade de neurotransmissores aí que a gente tem, né, como a serotonina, que nos faz bem, nos causa bem-estar. Buscar atividades que te causem prazer, isso é muito importante. Ter um tempo para si mesmo é tão importante quanto, porque às vezes a gente se pega fazendo tanta coisa, trabalhando, estudando, na rotina de casa, e quando você percebe, você não tem um tempo para você. E como isso é recorrente, sabe? No consultório, assim, é impressionante, porque às vezes as pessoas procuram o psicólogo e a partir dali a gente percebe, bom, eu sempre pontuo isso com os pacientes, a partir desse momento você está olhando para você. E é esse o passo de mudar, é você parar para olhar para você. É que às vezes é tão difícil, a gente vai empurrando tantas coisas com a barriga, né? É um problema de casa, é um problema escolar com o filho, é o marido que não ajuda, ou é a esposa que não está dando conta de tudo, e a gente está sempre culpando o outro, e é muito difícil olhar para dentro de si e às vezes perceber que a responsabilidade de tudo também é nossa, né? Mas buscar atividades que causem prazer, atividade física, seja qual for a atividade física, buscar a meditação, ela é uma coisa que ajuda muito, sabe? Tem cientificamente comprovado que pessoas que meditam no mínimo 5 minutos por dia, todos os dias, a partir aí de 2 meses, já tem alterações neurológicas, isso é ciência, é comprovado. Só que, claro, é difícil no início, né? Você ficar ali parado, se concentrando, mesmo que seja uma meditação guiada, que a gente faz no consultório, que é aquela de atenção plena, que a gente deixa os pensamentos, aceita os pensamentos que vêm, deixa eles passarem, foca na respiração, mas é algo que dá um resultado maravilhoso, porque aí você aprende, aos poucos, você consegue aprender que em momentos turbulentos a manter a calma.
a ficar tranquilo, a se concentrar. Então a meditação é uma coisa que eu gosto muito, eu faço, eu adoro, acho que eu indico para todo mundo, porque é muito bom, é um momento que você para. Yoga também é muito bom, porque yoga ela trabalha corpo, mente e espírito, né? É importante lembrar que nós somos seres biopsicossociais, então nós não somos somente corpo, somente mente, nós temos também um espírito e cada um tem a sua fé e o direito de exercê-la assim como bem entender. E faz muito bem. Se faz bem para você exercer a sua fé, ótimo, continue, né? Independente de qual fé seja, isso é muito importante ressaltar. Então, yoga, meditação, buscar aí uma outra atividade, se você gosta de correr, se você gosta de caminhar, encontrar os amigos, às vezes como é bom, né? Às vezes eu falo muito com mulheres, porque o meu consultório ele é super mulher, ele é super feminino, assim, eu tenho muitas pacientes mulheres. E eu digo, como é bom você parar, às vezes tirar um tempo para você ficar com as suas amigas, tomando um café, falando da vida, conversando, botando a conversa pro ar. Isso é gostoso, isso é muito bom. E às vezes a gente nem tem tempo. Né? A gente fica percebendo que o tempo vai passando e você vai estar sempre correndo atrás do sistema, você está sempre correndo como se a vida fosse trabalhar, ganhar dinheiro, e não é só isso. Então é buscar atividades prazerosas, acompanhamento psicológico, não preciso nem falar, né? Se precisa, é importante procurar. E é interessante a gente falar sobre a questão de que a psicologia, o tratamento psicoterápico, já foi o tempo que alguém procurava um psicólogo para transtorno mental. Isso já está muito batido. Não é somente isso. Na verdade, você buscar uma psicóloga, se você está num conflito pessoal, num conflito profissional, se você está passando por um luto, uma separação, que é algo tão doloroso como um luto ou uma separação, é difícil. Então, você não precisa passar por isso sozinho. Ou se você quer ter um tempo aí para você se conhecer com uma pessoa profissional que está apta, porque estudou durante muitos anos para fazer aquilo ali, é muito interessante também. Então, a psicologia, buscar um psicólogo não é somente para remediar o ocorrido, o transtorno e tratar. Não. É também prevenir. Você trabalhar a sua saúde mental, você colocar a sua cabeça para trabalhar de uma forma legal com um profissional, é fundamental. Então, acho que essa é a prevenção. É você buscar um psicólogo antes que você realmente precise de um por conta de um transtorno. A questão do preconceito, ela existe por parte da pessoa que está com depressão, de se aceitar com depressão e depois dos outros em volta? Ah, com certeza. Existe. Infelizmente, né, a gente está aí no século XXI e a gente ainda precisa trabalhar os familiares. É muito comum eu atender pacientes e fazer sessões extras com os familiares. Porque o que acontece? É a mesma coisa que trabalhar com psicoterapia infantil. Você trabalha com toda uma família, com todas as pessoas que estão ligadas com aquela criança. Não é só com a criança, você trabalha aí com a escola, você trabalha com os pais, e se a avó faz parte do crescimento, você trabalha com a avó também. Essa é a questão. Então, eu trabalho muito nesse viés, de que se eu tenho o meu paciente e eu percebo que no ambiente familiar, no ambiente que ele está, existe aí algo que está causando dor, ou a principal, que vem chegando muito nos consultórios, a culpa por estar doente. Isso é muito recorrente. Então, eu busco o familiar, eu converso, falo a respeito do que é, seja qual o transtorno, não somente depressão, mas outros que possam existir. Eu converso com o familiar, explico o que é. Também gosto de publicar muita coisa em jornal. Agora, nos últimos dias eu publiquei uma matéria no jornal. Gosto de falar na internet sobre, fazer vídeos, porque eu acredito que quanto mais as pessoas souberem sobre saúde mental, melhor e menos preconceito vai ter. Então é importante que nós, profissionais da saúde mental, nos coloquemos à disposição do público para esse tipo de coisa. Seja para dar uma entrevista, seja para fazer uma matéria, seja para publicar um post, isso é importante nos dias atuais. E o paciente, tem a questão assim que eu vejo muito do paciente depressivo, que é o ser depressivo. Né? Muitos pacientes realmente têm distimia por um longo tempo, que é a outra transtorno de humor que a gente falou antes, mas tem aquela questão do eu sou depressivo, eu não estou depressivo. Né? Incorporar aquilo como se fosse algo pertencente a ele. E, na verdade, pode ser só um momento, pode ser só uma fase. Então, eu tento aí tirar, né, e ir trabalhando aos poucos com meus pacientes essa questão, porque, imagina só, uma pessoa chega no seu consultório, a depressão, ela traz muito a questão
da falta de esperança, né? Depressão não é frescura, não é falta de Deus. Justamente, às vezes as pessoas não conseguem exercer a sua fé porque não tem aquela questão fundamental da fé, que é a esperança. Porque acredita que são depressivas e irão ficar depressivas. Então, sabe, trabalhar isso é muito difícil. Esses dias eu ouvi de um paciente que disseram para ele que depressão não tem cura. Gente, realmente, assim, um paciente que teve depressão no passado, ele tem mais chances de ter depressão em determinado outro momento, porque a mente dele trabalha dessa forma. Na verdade, os transtornos, eles são um mecanismo de defesa que a nossa mente encontra para não romper com a realidade. Essa é a questão fundamental, de você entender que a sua mente ela gerou ali um transtorno para te poupar de algo pior, né? Para você trabalhar isso. Mas você ouvir de alguém que depressão não tem cura, gente, isso dá muito trabalho para trabalhar isso no consultório com o paciente. Nossa, demora, sabe? Para ele entender que não é isso. Então, quando você vai passar uma informação, muito cuidado com o que você vai dizer. Porque isso pode realmente afetar a saúde da outra pessoa. Isso pode realmente mudar o dia daquela pessoa. Então, busque fontes aí confiáveis, sabe? Nós temos tantos médicos, tantos psicólogos aí que estão nas redes sociais, que fazem um trabalho legal, bacana, ético, dando informação para o público. Então, busca se informar antes de passar essa informação adiante. Porque depois é muito difícil, porque você pode mudar. Uma hora para outra você pode mudar ali o que aquela pessoa sente em relação a si mesma. O programa se encaminha para o final. Eu te agradeço mais uma vez, Michele, pela tua participação e deixo o espaço para te fazer tuas últimas considerações. Bom, eu agradeço o convite. Eu amo falar do meu trabalho. Eu gosto muito de falar de saúde mental, é uma coisa que eu sou apaixonada, que eu estou sempre fazendo cursos, eu faço supervisão, eu faço terapia, eu estou sempre buscando ser uma profissional melhor. E eu acho que essa é a questão para todos, não só para a minha profissão, né? É nós buscarmos fazer aquilo que nós amamos. Eu sei que parece super utópico, não é aquela coisa de, vamos buscar a felicidade. Mas não é, é possível, sabe? É possível você fazer uma coisa e se sentir bem com aquilo. É possível você fazer o que gosta. Então, se você estiver com algum conflito profissional, algum conflito pessoal, se você não está o mínimo que seja feliz com a vida que você está levando, é possível mudar. E essa mudança ela é muito interna do que externa. Ela é mais a mudança que vem de dentro para fora do que de fora para dentro. Então, é possível você buscar auxílio psicológico e se sentir melhor, ter uma vida mais saudável, ter uma vida feliz. O Câmara Entrevista se encerra aqui. Voltamos com um programa inédito no próximo domingo.